Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre interpretação e aplicação do direito com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Eros Roberto Grau. Bem-vindos ao Papeando com Pamplona. O homem do campo tem o tempo de apacentar seus ódios e tormentos. O homem do campo tem o tempo de decompor a palavra maravilha em mar, ave e ilha. O autor dessas palavras é alguém que domina como poucos a aplicação e interpretação do direito. Tema do nosso Papeando com Pamplona de hoje. Com vocês, o professor Eros Roberto Grau. Uma grande figura em todos os sentidos. Professor, que honra recebê-lo. Não, honra é minha, alegria. Estou muito feliz por estar aqui e por estar nesse papo. Bater papo é muito informal. É essa a ideia. É essa a ideia, bater um papo informal com Eros Roberto Grau. Meu Deus, até rimou, né? Então a gente precisa conversar de direito e poesia, mas conversando com o direito, né? Por quê? Porque hoje a gente vai bater um papo sobre aplicação e interpretação do direito. E, para o senhor, o que é interpretar o direito? Interpretar o direito é uma operação muito complexa. Você interpreta textos, né? Texto de lei, texto da Constituição, para transformar numa norma ampla. E aí você tem que considerar, para fazer a transformação do texto numa norma, tem que considerar a realidade, não é? Depois disso, você tem que ver como é que você vai proceder à decisão de um determinado caso. Certo. Então você tem que pegar aquela norma que já foi, vamos dizer assim, alimentada pela intrusão da realidade dentro do texto e aplicar a um caso concreto, que também precisa ser interpretado. Mas no conceito de direito ou no conceito de norma, há duas expressões que precisam ser bem explicitadas: lex e jus. Como é que o senhor diferencia essas expressões? Lex é o que os juízes produzem, não é? Eles tomam decisões para determinados casos, e isso é a lex. Agora, jus é com Deus. Tá? Deus de cada um. Quem pode realmente fazer justiça é Deus. O algo que está lá para cima. Aqui, os homens, os tais juízes, eles não fazem, não é justiça, eles aplicam o direito para permitir que as coisas caminhem como devem caminhar. O modo de produção capitalista se desenvolva. Isso é interessante, que muitas vezes eu falo com meus alunos, olha que até a expressão justiça, identificar poder judiciário com justiça, acaba sendo uma manipulação ideológica, porque justiça é um conceito, é um valor, e a ideia do direito, no caso concreto, talvez esteja muito mais relacionada à nossa praxis, à nossa ideia. Mas e a gente fala muito hoje sobre princípios. E eu queria saber quais os princípios devem determinar essa ideia de interpretação e aplicação do direito. Princípio, qual princípio? Moral, ético? No direito existem as regras de direito. Esse negócio de princípio é uma lenga-lenga que se usa, para tomar determinadas decisões, sempre num determinado sentido. Que não tem nada a ver com a justiça.
Só me permite O falar. direito positivo, no direito positivo não existe princípio. Existem regras, e só regras. E os princípios, às vezes, acabam entrando como, brincando, dizendo, quase como palavras mágicas, né? Como se você aprendesse defesa da arte das trevas em Harry Potter, né? Você começa a criar cruciatus specto patronum e um monte de outros princípios de dignidade, entre lá. Mas, e o que é que o senhor acha, portanto, desse sistema, um sistema legal que construa esses elementos básicos de suas normas em princípios gerais, em padrões gerais de conduta? É uma lenga-lenga própria do sistema capitalista. É mesmo? Né? O sistema capitalista se afirma como qualquer outro, né? Através da lei, e que é um mecanismo de dominação social. Por isso que eu digo que a lei, a justiça não tem nada a ver com a lei, a justiça é lá em cima. É. E o senhor fez uma enorme provocação, né? E isso é algo interessantíssimo. O senhor mudou o nome do seu livro. O livro era sobre interpretação e aplicação e passou a ser Por que tenho medo dos juízes? Por que ter medo dos juízes? E por que tenho medo dos juízes? Porque os juízes de hoje, eles, sobretudo os juízes do Supremo, eles tomam decisões à margem da Constituição e da lei. O que se chama a justiça hoje virou um espetáculo televisivo, televisão. Isso é uma coisa inconcebível. Quer dizer, Por quê? Porque a tarefa de tomar decisões, de aplicar a lei, tem que ser uma tarefa extremamente discreta. Não tem sentido, quer dizer, botar na televisão um espetáculo, como se aquilo fosse uma coisa terrível. Eu assisti até mencionei isso hoje, uma cena que um determinado ministro lá falava, e o presidente alertou. Pessoal, já todo mundo entendeu. Eu disse, mas eu não estou falando para os outros juízes. Quer dizer, aquilo virou um espetáculo televisivo. Isso é um negócio inconcebível. Um dia vai acabar. Será? Vai acabar, os juízes vão meter a jola no saco e vai acabar esse espetáculo televisivo. Eu quero, porém, terminar esse primeiro bloco com uma provocação do senhor. Porque o senhor é um homem respeitadíssimo no campo do direito, mas também é muito respeitado no campo da literatura. E eu gostaria de ouvi-lo um pouquinho, né? Como é que se enlaça o direito e a literatura? Não se enlaça. É mesmo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, eu hoje mencionei, quer dizer, a história do... Eu ia mencionar na palestra a história do garçom. O garçom é um cara que serve, carrega a bandeja. Isso é Sartre que fala nisso. Agora, depois que ele para de ser, ele parou de trabalhar, ele pode ir para casa, ser pescador, ser fotógrafo. Quer dizer, o homem é múltiplo. Ele faz uma porção de coisas, não é? E o fato dele não gostar de suco laranja não tem nada a ver com o fato dele gostar de ver Crepúsculo. Compreende? As coisas são independentes. Então, por que é mesmo que nós começamos a falar sobre Nós isso? perguntamos sobre direito e literatura. É, exatamente. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. É mesmo? Eu acho que não tem nada a ver. Mas talvez a gente possa brincar um pouco. E dentro dessa ideia de brincar um pouco, eu quero dizer para o senhor que é muito bom, é uma honra bater um papo com um professor como o senhor. Mas com isso, é sério mesmo, acredite. É um babado forte para mim. E eu quero dizer, nesse ponto, conversar, mas que eu não sou egoísta também. Eu tenho uma galera que está doida para fazer umas perguntas ao senhor. Espera um pouquinho que a gente vai voltar aqui com algumas perguntas. Aguenta aí. Falou. Olá, professor. Meu nome é Jorge Haddad, sou advogado. O senhor acha que é possível se fazer uma interpretação principiológica? Jorge, não existe mais de um tipo de interpretação. O que o juiz tem que fazer é interpretar sem se aferrar, sem se deixar orientar
por qualquer coisa que não seja exclusivamente o texto da lei e a Constituição. Esse negócio de falar em interpretação principiológica, interpretação normativista, isso ou aquilo, é única e exclusivamente desculpa para justificar determinados tipos de interpretação, que atendam a esse ou aquele outro interesse. O que o juiz tem que fazer é simplesmente interpretar, sem nenhuma adjetivação. Olá, professor. Meu nome é Adriana. Eu gostaria de saber o que o senhor acha do ativismo judiciário. Eu acho que não tem sentido isso. O juiz não tem que fazer ativismo ou desativismo, ele tem que simplesmente aplicar a lei. Isso tudo são coisas que, na verdade, são movimentos que se prestam a legitimar, processo de legitimação. Me perdoe, eu vou usar as palavras corretas, para legitimar o modo de produção social dominante. Olá, professor, meu nome é Vinícius. Gostaria de saber o que o senhor teria para dizer para os estudantes que estão iniciando no curso de Direito. Eu acho que quem começa um curso de Direito tem que, em primeiro lugar, aprender a escrever também. Hoje é muito importante saber escrever, não é? Os jovens são vítimas desse negócio de computador e Outlook e WhatsApp não sei o quê, papapá. Eles não leem mais livros. Você tem que praticar literatura, fruindo da literatura, podendo sentir o cheiro do livro nas mãos, ter um livro nas mãos, aprender a escrever lendo. Isso eu acho que é a coisa fundamental. Porque não adianta você ter grandes ideias depois para defender uma determinada tese se você não for capaz de comunicar isso adequadamente. Olá, professor. Meu nome é Camila. Foi muito importante ter sido ministro do STF? Não. Não tem importância nenhuma. Primeiro, a minha vida não tem importância nenhuma. Isso é uma coisa que eu sou plenamente consciente disso. E eu fiz o que eu tinha que fazer pelas circunstâncias. Acabei chegando lá. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Minha vida poderia ter sido relevante do ponto de vista pessoal e social se eu fosse marceneiro, médico, transportasse pessoas numa cidade do interior. Não é importante. Eu fui lá, acabei naquele cargo lá, única e exclusivamente pelas circunstâncias. E, como diz o Fernando Pessoa, a minha vida não tem importância nenhuma. É isso que é importante você compreender. E, graças a Deus, hoje eu acho que estou começando a compreender. Oi, professor, meu nome é Giovana. É verdade que o senhor escreve poesia? Eu tento escrever poesia. Desde jovem. Desde jovem. Eu até trouxe aqui, estava louco que me provocassem para dizer algum. Então diga. Aliás, você já disse uma. Eu disse do marinheiro, eu comecei do homem do campo, na verdade. É, o homem do campo, né? Diga uma. Eu digo uma, você diz outra. Então vamos. Esse poema chama-se Teu Sexo. Viajo em redor do teu sexo. Peregrino no altiplano dos teus bruços. Andarilho sem rumo na corola dos teus seios. Cada acre do teu corpo me fascina. Cada coxilha do teu torso me detém e em mim retém a vocação que me destina. Teu sexo recende a mirra, ter-me tocado em minha rota de migrante. Teu sexo tem som de concha na ressonância das marés dos meus naufrágios. Bom? Bom, né? Não há melhor forma de encerrar um Tapeando com Pamplona que mistura direito
com poesia do que com poesia. E o senhor me permite encerrar brindando o prazer de tê-lo recebido numa conversa absolutamente surpreendente e diferente daquilo que muitas vezes nós ficamos esperando sobre interpretação e aplicação. E nada do que se pode pensar sobre qualquer tema deve ser colocado como uma ideia cristalizada. E tudo deve ser objeto de provocação para reflexão. Que prazer recebê-lo. Prazer meu. E encerramos mais um Papeando com Pamplona. Com direito e poesia. E poesia que toca o sexo. E poesia que toca o eros. Que poesia que toca a alma.